contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, o proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Veloz, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Lá no interior de Pernambuco. Então, você pode imaginar o tanto de história que eu tenho, né? Na minha juventude, quando eu estava fazendo jornalismo em Goiás, conheci o meu marido atual, né? Ele é americano, e nós queríamos muito trabalhar no Brasil na área de que a gente chama de trabalho social cristão, que é o braço diaconal da igreja, né? De ir até as pessoas que estão com problemas grandes, de enfrentamento da existência, né? De ter comida, ter lugar para morar, que enfrentando realidades difíceis. E aí, como que nós viemos parar aqui em Viçosa? Foi um erro de percurso. Nós achamos que Viçosa seria uma cidade que ficaria perto dos 3 grandes centros. Tem que rir. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas vocês tiraram isso da onde? Do mapa não, né? Sim, mas é de um mapa sem montanha. Ai, Minas Gerais! E com estrada americana, né? Ai, que chique! Então, dava, nas minhas contas totalmente erradas, daria 4 horas, 3 horas para chegar em Belo Horizonte, 5 horas para o Rio de Janeiro, 9 horas para São Paulo. Tudo pertinho. Tudo pertinho, e não era pertinho. Então, mas também porque tinha uma escola de missões aqui, o CEM, Centro Evangélico de Missões, e porque tinha também o trabalho da Rebusca na Igreja Presbiteriana de Viçosa. Ambos até hoje existentes e atuantes, né? E atuantes. E foi lá que a gente começou a nossa trajetória. Lá pelo ano 2000, nós percebemos que existem no Brasil muitas outras instituições como a Rebusca, como a APOV. Quase toda cidade tem uma expressão cristã, né, de enfrentamento aos problemas que as crianças vivem, e que também tinha uma necessidade de se reunir para trabalhar junto, colaborar. Uma coisa que funciona aqui pode funcionar ali, e foi assim que formamos uma rede que chama Rede Mãos Dadas, e que essa rede tem 22 anos.
né? Na verdade 23, que é basicamente começou em 2000. Então vamos fazer 24. Sim. E nesse período todo, uma das maiores demandas do nosso povo era o que fazer com as crianças que estão sofrendo abuso ou violência, tanto violência doméstica dentro de casa, como também as violências sexuais. Então, abusos, né? Que a gente gosta de um termo mais comum, abuso. Genérico, né? E aí nós aprendemos que uma das coisas que a gente podia fazer era transferir metodologias, algo que já estava funcionando e que estava dando certo. Então nós trouxemos para o Brasil, em grupo, várias organizações trabalhando juntas para isso acontecer. Nós fizemos uma transferência metodológica de um trabalho que é feito de prevenção ao abuso que as crianças precisam enfrentar aqui e ali, né? O número de crianças que tem que, de alguma forma, enfrentar uma situação não é pequeno, infelizmente. Então, esse grupo no Uruguai, que chama Juventude para Cristo, eles chegaram à conclusão que a melhor forma não a melhor, mas uma das maiores importantes formas de enfrentar esse problema era ajudar todas as crianças. Porque não vale a pena a gente ficar procurando essa aqui vai ter um problema, né? Vai ter essa aqui, não. Todas não tem as como crianças. classificar, né? Isso atinge todas as faixas econômicas, né? Pessoas de rendas altas, todas. De vulnerabilidade socioeconômica maior. E as consequências neurológicas, né, psiquiátricas de uma vida afetada pela violência sexual são grandes, né? São inegáveis também. Então, foi uma psiquiatra lá no Uruguai que começou a pensar, depois de ter estudado os efeitos no cérebro de uma criança que... Então, ela já pegou uma criança lesada, né, que havia sido atingida por um abuso já, e começou a estudar a partir disso. A partir desse resultado do abuso, né? O doutorado dela, né, os estudos dela foram... Não foi uma criança só, né? Um grupo de crianças que ela avaliou, que ela analisou, para mostrar que há mudanças internas que são, de fato, prejudiciais mesmo. A gente não precisa... A lei fala que é violência, a lei fala que é um crime, né? Por uma razão. Né? A gente não... Esse impacto, né? O impacto é grande, né? Na vida da criança, não só na hora que ela está sofrendo a violência, mas também no futuro, no desenvolvimento dela. Então, ela começou esse material, chama Claves, e hoje a gente tem uma associação no Brasil que chama Claves Brasil, que foi fundada a partir de várias organizações que são parceiras da Rede Mãozadas. Então, a gente produz material, a gente ensina as pessoas a usarem esse material, né, com as crianças. Mas a base do trabalho do Claves é a prevenção. E a prevenção é diferente do enfrentamento. Então, quando as pessoas falam sobre violência sexual, geralmente elas começam a imaginar o que eu gosto de chamar de pega para capar. Né? Corre atrás da pessoa. As vias de fato, né? Bota né? Faz mais agressivo. Uma coisa agressiva e pontual. Né? Aí tira aquela pessoa da frente, acabou, não tem mais problema. E a vida não é assim. Né? Então, esse é um fato, que se uma cultura é mais permissiva, né? Se uma cultura coisifica a criança, né? Se uma cultura desvaloriza a criança, ela está mais vulnerável a qualquer tipo de abuso. Sim. De uso. E você sabia da história dela. do nosso estatuto da criança e do adolescente? Sim. Eu sou do tempo, eu fiz jornalismo. Que não existia, né? Eu fiz jornalismo em 85, na década dos 80, né? Em Goiás. Então, era criança era coisa. Não, era muito comum a gente ajudar
né, tentar ajudar o que estava acontecendo lá em Brasília. Então, as diretas já, e depois a Assembleia Nacional Constituinte em 88. Vocês faziam uma força e a ali. gente estava envolvidos, né? A gente era militante. Então, a história do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem muitos dos nossos parceiros têm história com isso. Tá? Vivenciou lá, essa criação, né? Participaram, e é uma história muito bonita. Uma das coisas que eu acho mais interessantes na nossa lei, né, no Estatuto, é que lá contempla o direito à espiritualidade também. Sim. Da criança. Faz parte da dignidade, né? Faz parte do ser todo, né? Do ser inteiro. Então, essa é uma conquista nossa, que é muito especial. E aí a gente tem que fazer ela valer. Né? Então, tudo que a gente faz na área de prevenção, em parte, tem a ver com isso, de você mostrar para a criança que ela é importante, que ela é especial, que ela é inteira, que ela tem várias partes, valor, né? Que ela tem o seu valor, que ela tem direitos, que ela pode falar dos seus sentimentos, né? Que ela pode contar para as outras pessoas o que está acontecendo com ela, que ela vai ter alguém que vai querer proteger. Sim. E tal. Isso é muito especial no material, porque ele não vai tentar chegar na criança e dizer para ela assim, atrás daquela cortina ali tem um predador, vamos dizer assim, né? Sim. Não vai na rua à noite porque não pode não falar com estranho. Não é assim. Não, né? não é assim que acontece. A maior parte dos atos criminosos, né, de abuso, acontecem dentro de casa ou perto de casa. E são atos diversos, né? O que eu reparei aqui, esse é um dos materiais, tá, gente? São vários os materiais, né? Tem uma espécie de coletânea, né, do Claves, que são materiais interessantíssimos. E nesse material aqui, pelo que eu percebi, né, eu iniciei a leitura dele, ele também nos explica o que faz parte do abuso. O abuso ultrapassa aquilo que a gente culturalmente tem em mente, né? Então são frases ditas que tem ali um conteúdo que quer levar aquela criança a algum lugar, a algum propósito, né? Que isso aí passa despercebido. Vai desde do assédio, né? Isso. Mas basicamente o que está em jogo é qual é a função desse comportamento em relação ao adulto. O que o adulto quer com esse comportamento? O objetivo dele, O objetivo do adulto. Então, até tirar fotos de uma criança seminua, né? De biquíni. De biquíni, que pode ser inocente. Sim. Né? Mas não. E se a pessoa que está tirando fotos tiver com a intenção, né? Sim. De se satisfazer sexualmente com aquela, só lascívia, com aquela né? ação, sim. Por alguma razão, não sempre, mas é possível comunicar isso pelo olhar, pela forma como a pessoa fala e tudo, sem tocar na criança. Sinais, né? Os então, sinais que vai dando. E é por isso que o que é crime, né, atentado violento ao pudor, tem que ser muito bem... É muito subjetivo, né? Não, tem essa que ser classificação muito bem, também. Classificado, descrito, né? Na lei, definido e tal. Mas culturalmente o que nós temos que fazer é falar assim, o ser humano precisa de um tempo de infância livre do assédio com intenções sexuais, né? De um adulto. Sim. Tem que ter esse tempo. Mas, Elci, aqui em nossa comunidade não acontece com tanta frequência porque falta oportunidade para que aconteça. Mas eu morei 10 anos no Rio de Janeiro e comecei a ver um movimento aqui disso também, recente, que são pais que levam crianças a baile funk. E nesses bailes as crianças ficam ali rebolando, como se adultas fossem, né? Pais que vestem a criança, principalmente a menina, como se ela fosse uma mini adulta. Então, são meninas vestindo cropped, shorts que aparecem parte das nádegas, né? Então, a gente vê isso. E isso acaba se perpetuando mesmo culturalmente falando, vai sendo culturalmente aceito. Quando você começa a ver, em inúmeras lojas,
lojas locais, lojas de marcas renomadas, que só tem cropped para criança. Né? Eu vou comprar roupa para minha filha de 12 anos, vou comprar roupa para minha filha de 4 anos e só encontro cropped. Cropped e short curto. Assim, não estão vestindo criança, como se crianças fossem. E isso também acaba colocando essa criança num lugar de vulnerabilidade. Sim, né? O que a gente pensa sobre a criança, a nossa forma de ver a criança, define como que a gente veste a criança. O nosso comportamento, né? O que nós pensamos da criança define tudo que a gente faz com ela, não é? Então, na sociedade aí do século XVIII, né, XIX, as crianças não eram para falar, elas não tinham lugar de fala na mesa, por exemplo. Porque elas tinham que ficar em silêncio. Em silêncio, porque elas eram porque elas não tinham o que dizer. Personalidade também. Não era considerada uma pessoa. Elas não eram um projeto de pessoa. Exato. A nossa Constituição ela é muito nova. As pessoas acham que não, mas 88 para cá, isso é muito pouco. É pouquíssimo, assim. É uma Constituição que é linda, mas são pouquíssimos anos. Inclusive, alguns estudiosos, operadores do direito, já quiseram rever algumas questões dentro da Constituição, porque não foram previstas e acabaram causando um conflito muito grande, porque a Constituição nos trouxe mais direitos do que deveres. E isso também é uma problemática. Antes da Constituição de 88, principalmente, o que amparava o direito das crianças era uma legislação internacional de proteção aos animais. E isso diz muita coisa para nós, né? Sobre quem a gente acha que a criança é. Exato, então ele é um bicho, assim, é um semovente. Então, assim, para mim, a impressão que dá é que quando os pais levam as crianças com esse tipo de vestimenta, é como se eles estivessem projetando para o futuro, né? E elas estão ali como se fossem enfeites. Um bibelô. Eles são enfeites. Né? Tem uma performance para enfeitar e abrilhantar o ambiente, né? Só que não, a criança está participando, ela está vivendo, né? Tá absorvendo. Então, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, está sendo demonstrado ali para elas. Né? Ou em atos, ou em falas, ou comportamentos. Principalmente, né? Com o ambiente. Porque a principal forma da criança aprender é absorvendo o que está em volta dela no ambiente, né? Então, é muito triste isso, porque eu quero a prevenção passa por essa avaliação minha de quem eu quero ver, o que eu quero tirar da criança, o que eu quero ver nessa criança, como que ela vai ser na infância, não lá no futuro, como que ela vai ter um ambiente que é amistoso para com ela, né? Que dá para ela esse senso de dignidade. Aí, se os adultos estão achando bonitinho e batendo palma para aquele comportamento, então aquele comportamento é legal, né? Eu fui criada numa cidade onde os meus pais e os meus tios e nós primos, né? Então um grupo aí de 10 pessoas, nós éramos os únicos não católicos da cidade toda. E o pessoal gostava de pegar no meu pé, quando eu era criancinha. Principalmente porque eu era filha de crente. E o nome que eles me deram foi a galega do seu Zé Crente. Né? Porque eu era meio loira e era filha do seu Zé Crente. E aí, uma das coisas... Virou um sobrenome. Mas uma das coisas que todo mundo gostava de fazer era me ensinar a falar palavrão. Porque crente não fala palavrão. Então, ver a filha do seu Zé Crente falando palavrão era legal, era interessante, era engraçado. Sim. Então, até para importunar o seu próprio pai, né? A gente, nessas festas, a gente quer jogar tudo para cima, falar que nada tá valendo, nada, né? Que nada vai ter o amanhã. Nada do que vai acontecer numa festa tem o amanhã. Para a criança tem o presente, e o presente fala tudo, entende? Quem ela é, o que ela é, para o que ela veio, né? Para o que ela serve.
E então é muito triste, né, ver as pessoas coisificando a criança, né, usando a criança mesmo, usando naquele ambiente daquele jeito. O detalhe do palavrão é que eu apanhei muito, porque eu falava palavrão e eu nem sabia que eu estava falando palavrão. Você não sabia. É isso, e vai gerando essas situações, né? A criança não sabe o que está fazendo, ela não tem consciência, você bate nela e ela não sabe que é por causa disso e o que está causando, ela só sabe que está falando, está apanhando. Mas assim, do lado positivo da prevenção, o mais importante, que eu acho que eu gosto de falar sobre isso, é que para um abuso, para um crime acontecer, o perpetrador do crime, ele tem que passar por 4 barreiras. A primeira barreira é ele ter o desejo, que não é todo mundo que tem. E talvez pudéssemos fazer algumas intervenções, né? De prevenção. De prevenção para isso, né? Para a pessoa ter... Porque esse trabalho existe, né? Porque é difícil para uma pessoa que de repente se sente atraído por uma criança, né? E é difícil até para ele dizer isso para alguém. E tem sim o problema, né? Existe o problema da pedofilia. A segunda barreira é a barreira moral interna dessa pessoa. Uma pessoa pode ter o problema e falar assim, eu não vivo comigo mesma, ou comigo, né? Eu não vou aceitar eu me dando o luxo de fazer isso, que é uma coisa... Que isso sobressaia, né? Que isso se torne parte dos meus comportamentos. Não vou. E tem pessoas que pedem de fato ajuda, né? Principalmente na igreja existem pessoas. E nessa coisa da moral, entra o que é permitido e o que não é permitido, né? Eu tenho vontade de vez em quando de esganar alguém, mas eu nunca esganei, né? Então, assim, dentro de nós tem ímpetos que a gente fala, não pode. Isso. Então, essa é a segunda barreira. A terceira barreira é a oportunidade. Então, a pessoa tem que estar em um lugar mais ou menos... livre, sem controle? Sem ninguém olhando, né? Num espaço mais íntimo, sozinha, com aquela criança. Então se estabelece também uma relação de confiança, ou com então aquela criança ou com a família dela. Ela tem que fazer isso. Se ela vai cometer o crime, ela tem que fazer isso. Ela tem que criar a oportunidade. Tem que passar por essa fase. E é por isso que a gente luta na igreja, para que todo mundo entenda que ali é um lugar público, é um lugar aberto, que todo tipo de pessoa pode entrar, nós não vamos mandar ninguém embora. Claro. E não está escrito. E os pais têm que ficar atentos, que existe a possibilidade, sim, dentro das igrejas, católica, protestante, pentecostal, adventista, o que for, de uma pessoa com esse tipo de problema acabar chegando no seu filho, né? E a última barreira é a barreira da própria criança, interna, que ela se sente violada. Ela sente que tem uma coisa errada que ela não sabe, não dá para entender direito ainda. Confusa, né? Meio confusa, mas ela sente que tem alguma coisa que não tá... Tem criança que já sente num toque. Né? A minha filha já falou, me pegou diferente no ombro. Então, assim, depende só da idade, né? Depende da idade da criança e tal. Tem muitos fatores aí. Muitos. E a abertura para que ela fale, né? Então, a prevenção dessa última barreira é o que o Claves se propõe a fazer. Então, ajudar a criança a saber quais são os sentimentos que ela tem, para ela poder dizer, eu estou sentindo vergonha. O que é vergonha? Como que você sente vergonha? Eu estou me sentindo culpada. Eu estou com medo. Eu estou sentindo que essa pessoa está me manipulando. Né? Então, ela precisa desses conceitos para ela poder falar. Para ela poder expor um problema. E o outro é saber todos os nomes das partes do corpo, por exemplo. Sim. Por quê? Porque o corpo é todo inteiro bom. Não tem parte que é feia. Sim. Né? Não tem, então, por que a gente não dá o nome correto para todas as partes? Né?
ter um mínimo de educação sexual para entender o que cada parte faz. É isso que é educação sexual, né, Elci? É uma educação sexual / preventiva à violência. Sim, entende? Sim, preservando também aquela idade onde você vai aplicar esse conhecimento também, que eu vi isso dentro do manual. Isso. E aí o manual também trabalha essa questão da confiança, né? O manual faz com que a gente leve a criança o seguinte: responda para mim, quando você tem determinado problema, a quem você recorre? Para que a gente saiba a quem essa criança recorre. Eu imagino que inúmeras crianças vão dizer que não tem a quem recorrer. Isso também pode acontecer. Se você perguntar difícil, com essa mas... fala bonita, não vai ter uma boa resposta não, né? Tem que falar de outro jeito. Tem que... a gente vai encontrando as formas ali, dependendo da né? turminha. Mas assim, por exemplo, uma coisa que a minha filha, ela sempre prezou muito pela confiança que ela obtinha das amizades dela. E quando ela estava com 9, 10 anos, né, eu estava muito antenada porque era nessa idade que começam as conversas e tal, né? Então eu falava assim, o que você faria se alguém contasse para você um segredo que faz mal para você, que é muito ruim? Você um guardar segredo isso, muito né? ruim. O que você faria? Aí ela, eu faria segredo, porque eu não vou contar a ninguém um segredo de uma amiga minha. Que às vezes acontece sinal de fraqueza. Uma parte também. da prevenção é ensinar a criança que tem segredos que não podem ser guardados. Ela não tem a idade, a maturidade para guardar um segredo daquele nível, daquele porte. Então, o que é um bom segredo? Um bom segredo é quando eu quero fazer uma surpresa do Dia das Mães. E aí todos nós vamos escolher, né? Vamos guardar segredo até o dia para poder ser surpresa. Um mau segredo é uma pessoa que está abusando de você e que fala assim: se você contar, tal coisa vai acontecer. Então essa pessoa está exigindo um segredo de algo que te faz mal. E ainda ameaça, né? Ainda ameaça. Exige e ainda ameaça. E ainda ameaça, né? Então, é muito sutil essa compra do segredo, É um né? envolvimento que vai se criando. É muito sutil, não é assim, eu vou fazer uma coisa... Não é fácil para a criança identificar. Mas quando o grupo de crianças começa a contar as suas experiências, todo mundo começa a pensar no segredo, né? Que esse é bom, esse é ruim, esse não é bom. Aí a criança começa a ficar esperta. Realmente, né? Sim. Tem coisa que está fazendo mal para mim. Por quê? Porque ela já aprendeu os sentimentos. Quando me pediu para fazer esse segredo, eu senti medo, eu senti mal, eu me senti constrangida. O desespero. Ela né, já também. agora descobriu que tem esses sentimentos, né? Que ela pode dar nome ao que está acontecendo. Às vezes até adulto tem essa dificuldade também, né, Elci? A outra coisa que eu acho importante que todo mundo saiba é que a prevenção, ela é uma coisa cultural, né? A gente vai estabelecendo regras, né? Diferentes lugares no Brasil têm regras diferentes. Eu estava numa comunidade ribeirinha, lá chamava Muruaçu. Eu não vou lembrar o nome. Lago da Sabina era o nome. Em Minas, não? Não, lá acho que era no Pará. No Pará. Lago da Sabina, no Rio Mamuru, lembrei. E o Mamuru. Pará só pequenininho. Aí, o pessoal nosso que estava fazendo a atividade daquela semana na comunidade, começou a pular na água e nadar. Do barco até uma árvore, da árvore até o barco, do barco até uma árvore, árvore do barco. Só que eu observando, vi que as crianças da comunidade não estavam perto da árvore, elas estavam em outro lugar, nadando. E tinha um senhor olhando. Aí eu cheguei nesse senhor e falei assim: por que as crianças daqui da comunidade não estão nadando desse lado? Aí ele falou assim: é porque cobra adora uma árvore. As cobras
quando tem a enchente, elas gostam de ficar na árvore para pegar um sol, para poder sair da água. E a nossa turma estava nadando exatamente embaixo dessa árvore. Entendeu? E as crianças e as outras crianças da comunidade toda já sabiam que não podia nadar embaixo da árvore. Tinha uma cobra lá naquela hora? Não, provavelmente não. Mas era uma cultura estabelecida na comunidade que a gente não... De que lá havia perigo. A gente não nada embaixo de uma árvore. Né? Então, a gente começa a estabelecer, se a gente parar para pensar, prevenção é isso, a gente parar para pensar causa e efeito, coisas que acontecem, e a gente já começa a criar os nossos protocolos. Aqui na Igreja Presbiteriana de Viçosa, todas as salas têm um vidro. Sim. Não tem nenhuma sala... No Vale do Sol também. Então, não tem nenhuma sala que não tenha um vidro. Ao menos na porta. Na porta e tal, né? Para que você veja o que está acontecendo lá dentro. A gente prefere que tenha 2 pessoas trabalhando com as crianças em cada sala, para a gente não ter o problema de alguém, né? Mal intencionado acabar tendo contato com essas crianças, né? A gente tem a prática da escuta, de ouvir a criança. Se tiver alguma coisa acontecendo, gente, vem contar sim. Sejam dedo duros pra tia. Eles contam mesmo. Então, assim, a gente vai mudando a cultura para promover a prevenção. Sim. A gente vai entrar agora no intervalo para a gente poder tomar uma água e organizar os pensamentos, e a gente retorna já já. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Veloz, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Ei pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Retornamos do intervalo. Elce, pode continuar o que você estava falando na questão das igrejas, a importância daquele trabalho ali dentro das igrejas também, nessa prevenção ali de escuta, né, da criança, uma escuta atenta. Então, lembra que a gente falou das 4 barreiras? Para a gente fechar, né, e ter uma cultura onde o abuso é coisa do passado, nós teríamos que aumentar cada uma dessas barreiras. Sim. Então, a pessoa que desenvolve algum desejo, né, sexual que envolve crianças, o que nós podemos fazer como sociedade para ajudar essa pessoa a não chegar no crime? Como chegar a essa pessoa, né? Então, por exemplo, uma das coisas que aumenta, né, é aquilo que também diminui as suas próprias barreiras internas. Então, o uso de substâncias
quimicamente ativas, né? Não estou falando que todo mundo que usa droga... Mas que afeta o discernimento, mas vamos dizer coisas assim. que afetam o discernimento. Você tem uma coisa lá que é para você, nunca vai acontecer, você nunca vai fazer. Mas aí você usa alguma coisa que fala assim, não, qual é? Não, só um tá pouco. Tudo bem, não vai fazer diferença, né? Então tem coisas que dá pra gente fazer aqui, né? Mas você perguntou da igreja. A igreja está no terceiro, que é a oportunidade. É o lugar que você tem a oportunidade de se relacionar com outras pessoas. É na proteção, então, né? daquele ambiente. Então, aquele ambiente que promove os relacionamentos tem a obrigação também de promover o espaço seguro, né? Que é a igreja, a escola e a casa. Onde tem igreja. Desculpa. Onde tem gente. Onde tem gente, principalmente criança, né? Mas vamos falar da igreja. Na igreja, você não vai mandar ninguém embora. Qualquer pessoa pode entrar na igreja. E é bom isso. A gente quer que seja assim. Então, o que a gente tem que fazer? Que ao mesmo tempo que é um lugar bom, porque todos são convidados, a gente também tem que ter astúcia e discernimento para criar regras de convivência que não coloquem as crianças em risco. E qual é o versículo que a gente sempre usa? Seja manso como a pomba e ágil e astuto como a serpente. Exatamente. E isso tem que acontecer, né? Então, quais são as regras no ambiente que a gente estabelece para aumentar essa barreira da oportunidade? Sim. Né? Eu conversei com o pastor outro dia que depois que eu fiz todos esses treinamentos, ir para um acampamento de igreja é a coisa mais horrorosa do mundo para mim. Porque eu fico vendo criança afogar, porque os pais não estão preocupados. A gente nem tá lá, ué. Às vezes a gente nem tá lá. Eu fico louca, porque quando você para pensar no ambiente, né? Um ambiente só vai ser seguro a partir do momento que todo mundo estiver atento. É impossível um ambiente ser seguro se as pessoas resolveram que nada de mal vai acontecer. Exato. Se eles simplesmente dizem, tá tudo bem, deixa aí. E aí é nesse momento que o predador vem, né? Que ele percebe também. A pessoa que tem esse problema, ela tem que ser oportunista. A gente tem que pensar naquele jogador de futebol que aproveita a bola e não perde o gol. É essa pessoa. Ele tem que ser oportunista. Ele é oportunista. Né? E rápido, né? Ele é astuto. Né? Ele sabe se colocar e ninguém vai, né? Perceber então, também. Aí entra também uma das regras no espaço comunitário. Aí todos, igreja, escola, né? Centro comunitário, em qualquer lugar onde as pessoas têm que ouvir as crianças. As crianças precisam ser ouvidas. Elas têm informações para dar. Elas sabem as coisas que estão acontecendo. Uma contra para outra. Né? Sim. Rapidamente. Às vezes mentira, às vezes verdade. Tem que ser apurado, tem que ir com calma, descobrir, né? E às vezes quando essa criança não conta, né? Eu que trabalho muito com crianças com deficiência, a gente falando dessa questão das igrejas, né? Em todos os ambientes ali que se fecha as portas, a gente ter ali uma janela para que qualquer pessoa que esteja passando veja o que está acontecendo lá dentro, a gente ter mais de uma pessoa dentro daquela sala responsável ali pelo trato daquelas crianças, isso é muito importante quando se trata também de crianças com deficiência. No escritório a gente já teve um caso de uma criança que entrando para o consultório numa sessão de terapia foi violentada dentro desse local. Então essa criança tinha paralisia cerebral, ela não tinha como falar, ela não gesticulava de qualquer forma, ela só mexia os olhos. Então assim, como você vai notar que algo errado está acontecendo? Existem comportamentos e até mesmo o corpo dá esses sinais. Né? Nas escolas, por exemplo, a gente hoje trabalha muito com os autistas que não se comunicam verbalmente. Eles darão sinais, né? A gente tem muito em comum entre os autistas, sinais de fuga, por exemplo.
Mas existem fugas e fugas. Tem aquelas fugas que são do autismo e tem as fugas que são de um ambiente que coloca ela em risco e ela também percebe, por mais que ela tenha uma deficiência que afete a questão cognitiva. Então, assim, a gente vê que é um trabalho, mas é um trabalho também, Elci, árduo, né, que tem que ser feito. Até mesmo junto a esses educadores para que eles percebam também. Na minha experiência, a gente tem dois tipos bem distantes um do outro de pais e mães. Uhum. Nós temos mães que parece que virou qualquer porta que abrir ali atrás vai ter um predador, alguém querendo fazer mal para a criança, então em alerta demais. E tem aquela que deixa disso e tal, porque não consegue conviver com a possibilidade de algo ruim acontecer. Então, as duas estão nos extremos, né? E a gente tem que chegar junto. E a solução é caminhar em grupo. Então, todos os animais mamíferos só conseguem segurança, né? Se andarem em bando. A gente precisa uma da outra. A gente precisa um do outro. Porque eu posso chegar na outra mãe e falar assim, você viu fulano? Eu tô achando tal coisa. E a outra fala, não, eu acho que você tá, né? E aí devagarzinho a gente vai chegando no diagnóstico, que é aquele comportamento representa, né? Então eu sou muito a favor de grupos que se estabelecem naturalmente, de amigas, amigos, que podem ajudar. E hoje isso acabou se perdendo, né? E a última coisa para quem as que ficam exageradamente alertas, né? É que o abuso, o ato de abuso de uma criança tem níveis diferentes de impacto, né? Qual vai ser o impacto maior com a consequência mais funesta, mais prejudicial para a criança? Vai ser quando a pessoa que abusa é muito próxima, dentro do seio familiar, um avô, uma avó, pai, mãe. Existe uma relação de confiança muito firme, uma relação sólida, de expectativa de proteção dessa pessoa, e essa pessoa não está correspondendo a essa expectativa, e ela usa do afeto natural, né, da criança. Por exemplo, um pai, o abuso de um pai, ele é muito mais prejudicial do que outros. Não estou falando que o outro também não mas afeta a figura masculina, principalmente, que essa criança terá no futuro, né? Afeta o desenvolvimento dela como um todo. Afeta ela de muitas formas. E a longevidade desse problema. Então, perpetuação. Três coisas. O fato da pessoa ser muito próxima, uma. Duas, a longevidade, quantos anos isso se deu, por quanto tempo isso rolou, porque a coisa só vai ficando mais e mais e mais e mais envolvida, né? A criança vai ficando confusa e as mentiras e a ameaça e a manipulação e o jogo de poder e tal. E também... Ela começa a desenvolver também um possível transtorno de conduta também, né, Elci? Isso é possível dentro dessa criança que sofre um abuso? Eu não quero dar diagnóstico aqui. Prognosticar nada. Eu só estou falando assim que essa longevidade, ela faz muita diferença, e a proximidade da pessoa também. E a terceira coisa é a crença na criança de que não adiantava ter contato. E essa crença, né? Essa crença, ela vem de uma falta de diálogo com a mãe. Vamos supor, num caso entre do pai, um pai que abusa a filha que não conta para a mãe, e a mãe que julga a filha. Retorna o problema, né? Como aliciadora do pai, inverte tudo. Provocadora, né? Inverte tudo, sabe? Sim. Esse é o pior cenário. Aí acaba tudo, né? Então, para as mães alertas, né, o que eu estou querendo dizer é que você poder pegar um material, conversar, ler um livro, contar e abrir esse diálogo, em vez de ficar uma coisa assim, um medo, se tornar um assunto,
que você vai começar a dividir com a sua filha as suas próprias dificuldades, talvez quebre isso, entende? Uhum. Porque caso tenha alguma coisa, ela vai saber que pode falar com você. Sim. E aí, se for tratado, as coisas vão, né? O ser humano cura, Uhum. né? Uhum. Então, mas não vai se prolongar, né? Sim. Ao infinito. Sim. E a outra coisa, que aí eu vou julgar, é meu julgamento. Uhum. A história mais triste para mim é quando a mãe não ouve, não aceita. E continua com o abusador em casa, né? E toma o lado da pessoa que está abusando, que está praticando a violência, né? Essa é uma história, essa é vamos dizer assim, um padrão de comportamento que dá para entender que a pessoa talvez precise daquela outra pessoa, ou que a pessoa se sinta também, né? Subjugada, porque tem pessoas que conseguem fazer isso, subjugar um monte de gente ao mesmo tempo, né? Não só a criança, mas a esposa também e tal. Então, não é um julgamento inteiro, assim, essa pessoa tem que morrer, não. Mas é triste, é muito triste, especialmente nessa semana, né, que a gente, nesse mês de maio, Exato. que a gente pensa no papel da mãe. No papel da mãe. Para mim, um dos papéis mais importantes da mãe é saber ouvir o filho. Proteger, né? Saber ouvir, saber deixar ele falar o que ele quiser. Uhum. Mãe devia ser aquele lugar que você vai lá e fala o que você quiser e você não vai ser... Só fala, sem julgamento. E então a gente consegue, a partir disso, a partir dessa nossa conversa, eu concluo que o que falta em nossa comunidade hoje também é esse andar em grupo, é esse caminhar de mãos dadas, né? Que é da rede que hoje você faz parte. Andar de mãos dadas, andar em grupo, ouvir mais as crianças, parar de objetificar a criança, né? Que isso é sim uma cultura que foi estabelecida e ainda é presente até hoje. O quão difícil é você tirar isso dessa cultura nossa, não só nossa, mas em outros países também. Não vamos ficar aqui só falando que o Brasil é mau, o Brasil é péssimo, porque em todos os outros lugares esses problemas também são enfrentados e existem as dificuldades em cada comunidade diversa. Elci, esse material, pelo que eu vi dele, ele tem muito a contribuir, né? E é um papel nosso enquanto cristãos de espalhar também essa metodologia, né? Porque existem os passos que conseguem ali tirar de nós um peso muito grande. Como começar esse assunto, como abordar esse assunto, por que abordar esse assunto, onde estão as dificuldades. Isso é muito importante para nós. Eu queria te agradecer pela sua contribuição, que não tem palavras para descrever o trabalho que você tem feito, o trabalho que você faz em nossa comunidade, principalmente, que é muito importante para nós, a sua casa, tudo que vocês têm lá praticamente está sempre aberto a todos aqueles que querem se desenvolver e desenvolver melhor seus filhos. Então, o que vocês fazem aqui em Viçosa por nós é enriquecedor para toda a nossa comunidade. Ainda bem que vocês erraram, né? Erraram feio, porque acharam que estaria aqui num lugar muito tranquilo de se locomover e estão com a gente há quantos anos, 25. 25 anos. Erraram e estão com a gente há 25 anos. Você vê como Viçosa tem seus problemas, mas também é muito bom de se viver, muito, né, Elci? Muito bom de se criar os filhos também, né? Criei meus 4 filhos, pensei que todo mundo ia sair de Viçosa. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. Só um que tá fora. Só um que tá ameaçando. É o desgarrado. Daqui a pouco ele volta. Ele foi experimentar outros ares. Elci, eu queria te agradecer. Se você quiser dar um recado, a oportunidade é essa. Ame o seu filho, ame a sua filha, proteja e descubra que a prevenção é o melhor caminho. Obrigada, Elci.